A Páscoa do Senhor se aproxima, celebremos o seu amor. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando já às portas da grande semana, a Semana Santa. E nós vemos que as promessas de Deus lembradas ao profeta Ezequiel na primeira leitura de hoje ressoam como uma doce esperança, independentemente de como tenham sido vividos estes dias de Quaresma. Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todos os lados e os trarei para a sua terra. Farei deles um só povo na minha terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Eles não serão mais dois povos, nem mais divididos em dois reinos. Ezequiel, capítulo 37, versículos do 21 ao 22. Se essa profecia se referia historicamente ao reino de Israel, dividido em dois, por uma oposição interna entre o reino do norte e o reino do sul, para nós, que somos discípulos de Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, essas palavras não podem deixar de evocar um destino igualmente desejável. A unificação de nossa vida em uma harmonia mais estável e profunda, em contraste com a dispersão de forças e direções que o tempo da Quaresma certamente nos ajudou a perceber. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que o coração fragmentado em tantas pedras solitárias e violentas é, no fundo, nosso bilhete de entrada no mistério pascal. O critério subjetivo que torna esse mistério a nossa festa de salvação. Quando Caifás tenta acalmar o sinédrio, justificando as tramas de morte contra Jesus, ele não percebe que está realizando o cumprimento das profecias de Israel. As profecias dadas ao profeta Ezequiel. Mas isso ele não disse por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. São João capítulo 11, versículo 50. Mas as profecias, por si sós, não bastam. Para viver a Páscoa como salvação, não é suficiente escutar palavras verdadeiras, nem praticar gestos de mortificação ou de caridade. Logo após profetizarem o mistério pascal, nós vemos que os judeus decidiram matar Jesus. Uma escolha que força Jesus a se retirar, aumentando ainda mais a expectativa em torno de sua presença. Estavam próxima a festa dos judeus e muitos da região subiram a Jerusalém antes da festa para se purificarem. Procuravam Jesus e, estando no templo, diziam entre si: o que acham? Ele virá à festa? O evangelista São João nos recorda que muitos subiam a Jerusalém para se purificar. Também nós somos convidados a esta subida, não como simples observadores, mas como discípulos que caminham com Jesus, desejando purificar nosso coração e tornar-nos dignos de celebrar a Páscoa do Senhor. Essa purificação não é apenas ritual, ela exige de nós um processo interior. Qual é esse processo? É um processo que se realiza na humildade do serviço e no amor concreto aos irmãos. Jesus mesmo nos mostrou isso ao lavar os pés dos discípulos na véspera de sua paixão. Ele nos ensina que se purificar é aprender a servir e também a deixar-se servir, reconhecendo que às vezes é mais fácil permitir que outro lave nossos pés do que fazê-lo nós mesmos. A liturgia confirma essa interpretação ao propor como primeira leitura a belíssima profecia de Ezequiel, na qual Deus promete reunir, promete purificar e libertar o seu povo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A Páscoa está próxima e também nós, no templo da igreja e em nossas celebrações litúrgicas, talvez estejamos nos perguntando se dessa vez o Senhor virá realmente redimir a nossa vida. Mas como sabemos,
Essa é uma pergunta um tanto retórica. A verdade da pergunta, ou a verdadeira pergunta é: nós estaremos lá, finalmente presentes, para nos tornarmos um só com nós mesmos e com os outros? Meus irmãos e minhas irmãs, é esse o espírito verdadeiro da Páscoa. Ser reunidos, libertos, purificados, restaurados. Para que isso aconteça, não basta seguir Jesus à distância. Não basta ser um observador ou viver a fé de maneira exterior. É necessário entrar com Ele em Jerusalém, com o coração disponível para entregar a própria vida, como Ele também fez. Somos chamados a uma purificação profunda, que vai além de ritos ou de boas intenções. Nós precisamos que a palavra toque nossa história, toque nossos afetos, nossas escolhas. E só assim nós poderemos viver a lógica pascal, que não tem nada em comum com a dos notáveis, os que tomaram essa decisão. Desde esse dia, os judeus decidiram matá-lo. São João capítulo 11, versículo 53. Eles queriam apagar os sinais do reino, que os cegos voltassem à escuridão, que os paralíticos retomassem suas macas, que os ressuscitados como Lázaro fossem definitivamente eliminados. É uma lógica que prefere o controle à vida, o medo ao risco, a instituição ao espírito. Ao contemplarmos essa cena carregada de tensão religiosa, nós somos convidados a olhar para nós mesmos com humildade. Será que o nosso pensar e o nosso agir é tão diferente assim? E a nossa fé? É a verdadeira sede de Deus ou curiosidade piedosa? Como a da multidão que subia a Jerusalém perguntando: o que vos parece? Será que ele vai vir à festa? É uma ironia amarga. A mesma multidão que aclama Jesus como Messias será a multidão que grita por sua morte diante de Pilatos: crucifica-o. Onde está o nosso coração? Estamos mesmos prontos para a festa ou apenas encenando um rito? Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos sim nos purificar com a multidão, como a multidão. No entanto, o que se faz essencial é deixar que Deus nos purifique dos nossos ídolos. Sabe aqueles ídolos? Aqueles que nos fazem preferir a segurança do que uma vida de conversão. Aqueles ídolos que nos fazem permanecer nos costumes e com as imagens de Deus que nós construímos, do que a realidade viva de seu Filho, o Salvador do mundo. Que subamos a Jerusalém para celebrar a verdadeira Páscoa. É Cristo que vive sua paixão, morte e ressurreição. Nos preparamos para dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Um santo sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e misericórdia.